Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando a nossa aula aqui com o nosso nono ano. Chegamos aqui à nossa terceira parte do sétimo capítulo. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, eu dividi esse sétimo capítulo em 4 partes. A primeira parte, nós falamos sobre regimes totalitários. Eu falei para vocês das características dos regimes totalitários, falando e dando um exemplo de cada uma dessas características. Nós analisamos bem as características dos regimes totalitários. Se você você não sabe o que é um regime totalitário, volte para esse vídeo então. Na segunda parte, nós falamos sobre o regime fascista, um modo de regime totalitário. Eu falei sobre a ascensão e sobre as características do fascismo. Na terceira parte, esta parte que você está assistindo agora, nós vamos falar aqui então sobre o nazismo. Eu vou falar sobre a ascensão do nazismo e as características do nazismo. E na quarta parte, eu vou falar sobre a crise econômica e a queda da Bolsa de Valores em 1929. Hoje, então, nós vamos falar sobre o nazismo. E antes de eu falar sobre o nazismo, eu vou falar, como nos outros vídeos, que também nós precisamos tomar uns certos cuidados. Tem muita coisa que está acontecendo aí na internet, tem muita coisa que está acontecendo no nosso contexto, no nosso país. Então tem muita gente falando que o fascismo é isso, o fascismo é aquilo, o nazismo é isso, o nazismo é aquilo, esse cara é nazista, esse cara é fascista, esse é isso. Tem muita gente falando um monte de coisa agora na internet. Tem muita fake news, tem muita desinformação no momento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar do ponto de vista histórico. Eu vou entregar para vocês as ferramentas para vocês formarem a sua opinião, o seu ponto de vista. O que eu vou falar para vocês, então, é do ponto de vista da história, daquilo que nós podemos comprovar, daquilo que nós temos documentos, daquilo que nós temos testemunhos, daquilo que nós podemos estudar e compreender deste período da história. Eu não vou falar aqui, então, com base nesta opinião ou naquela opinião. Eu vou falar aqui com base em estudos. Eu vou falar aqui com base naquilo que nós estudamos e compreendemos da história. A partir disso, se você, no final desse vídeo aqui, no final desse capítulo, você achar que você ficar com a opinião de que essa pessoa, aquela pessoa é nazista, aí é contigo, não é comigo não. Eu não estou aqui para convencer ninguém de que o nazismo é isso, o nazismo é aquilo, essa pessoa é fascista, essa pessoa é nazista. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ajudar você a compreender esse período e para dar a vocês as ferramentas para você ter e formar a sua opinião. Falando nisso, nós temos aqui nosso nazismo, e o principal personagem do nazismo é justamente Adolf Hitler, o líder do nazismo, que para algumas pessoas ele vai ser um visionário, ele vai ser um herói, aquele que vai retirar a Alemanha de uma das maiores crises de toda a história do povo alemão, de toda a história da civilização alemã. E para outras pessoas, ele vai ser a própria reencarnação do mal, a própria personificação daquilo que é cruel e maldoso, daquilo que é de pior no ser humano. Depende do ponto de vista, obviamente. Agora vejamos aqui o que é, então, esse negócio chamado nazismo. Nós falamos aqui, então, que o nazismo é uma modalidade do que nós falamos de regimes totalitários. E o nazismo, ele tem a ideia, então, de ser o terceiro Reich, o terceiro grande reino dessa que vai ser a grande Alemanha. Então, nós temos ali momentos de glória, momentos de auge da Alemanha, e esse daqui, o nazismo, quer ser o terceiro momento de maior glória da Alemanha, do povo alemão. A partir desse momento aqui, nós falamos, então, que tradicionalmente, nós temos aqui a democracia liberal, o autoritarismo e o totalitarismo. Nós falamos aqui, então, que há uma confusão entre autoritarismo e totalitarismo. O autoritarismo, ele tem aqui a diferença de que a população, frente a esse regime autoritário, frente a esse ditador que nós temos no poder, a população é passiva, ela está ali tolerando passivamente esse regime, enquanto que no regime totalitário, a partir dos meios de comunicação e a partir da manipulação ideológica, o que acontece então é que essa população ela não só está mobilizada, mas essa população apoia esse regime totalitário, apoia esse ditador, apoia esse líder que está no poder. Então, tem outras diferenças, mas fiquemos nessa. Se você quiser saber mais detalhes, volta no vídeo sobre totalitarismo. A partir disso, nós falamos que a definição do totalitarismo, então, é um sistema de governo no qual você concentra todo o poder nas mãos de um líder ou de um partido político. Ou o poder está na mão de uma pessoa ou o poder está na mão de um partido.
Então, a partir do momento que a pessoa toma o poder, a partir do momento que esse grupo toma o poder, ele vai, então, dominar todas as instituições que fazem parte do Estado e ele vai utilizar todas as instituições para se manter no poder. Ele vai dominar e ele vai doutrinar todas as instituições do Estado. Então, nós estamos falando aqui a parte de educação, a parte de saúde, a parte de segurança pública, todas essas instituições, tudo é isso que forma o Estado, seja a sua prefeitura, seja o governo do Estado, seja a presidência, eles vão ser tomados e a partir do momento que eles vão ser tomados, eles vão ser dominados e eles vão ser utilizados para manter esse grupo no poder e para manter o regime totalitário. Nós falamos então que o regime totalitário ele tem como características principais a defesa de um Estado forte, um líder absoluto, uma defesa de a existência de um partido único. O totalitarismo acredita que a partir do momento que você tem uma pluralidade, a partir do momento que você tem diversas opiniões na sociedade, o que nós vamos ter aqui é uma sociedade que está fragmentada, porém, então, portanto, fraca. Uma sociedade dividida para um regime totalitário é uma sociedade fraca. Então, eles defendem um partido único. O partido, obviamente, daquelas pessoas que estão no poder. Nós temos aqui, então, uma ditadura e, como característica, a repressão. A repressão de qualquer pessoa que critica, de qualquer grupo que seja contrário àquele grupo que está no poder. Então, as pessoas elas não vão ter liberdade de expressão, as pessoas elas vão ser presas, se a partir do momento que elas critiquem alguém do governo ou o próprio governo, elas provavelmente vão ser torturadas, provavelmente elas vão ser mortas. E nós temos a manipulação ideológica da população, que vai, a partir dessa manipulação, aceitar tudo aquilo que o regime autoritário, o regime totalitário está fazendo como algo natural. O regime totalitário, então, ele manipula as pessoas, ele convence as pessoas a partir dos meios de comunicação, convencendo as pessoas de que, para as pessoas saírem daquela crise, por exemplo, no caso do nazismo e do fascismo, para você sair daquela crise social, econômica e política que a sociedade italiana e a sociedade alemã estavam, é necessário fazer o que eles estavam fazendo. É necessário ser violento, é necessário ser repressor. A partir dessas características, então, nós falamos de outras características, como, por exemplo, a questão do autoritarismo, o estabelecimento de uma hierarquia, o estabelecimento de obediência da sociedade. Falamos de uma característica muito forte dos regimes totalitários, que é essa questão do regime do inimigo interno e do inimigo externo. Então, nós temos aqui como inimigo externo deles o comunismo. Então, nós temos ali a União Soviética, a Rússia como inimigo externo, que está a todo momento ali tentando invadir os países, tentando dominar os países, mas nós temos também o inimigo interno, que vai ser, seja os socialistas, os comunistas do país, que são ali o vizinho da pessoa, por exemplo, ou os outros partidos, por isso a defesa de um partido único. Então, o regime totalitário, ele compreende sempre que nós temos inimigos e que ele está sendo perseguido. Ele é um regime que ele sempre está procurando inimigos, seja esse inimigo externo ou inimigo interno. Nós vimos então que o regime totalitário ele tem uma defesa do militarismo, ele defende uma sociedade militarizada, uma sociedade hierarquizada e obediente, uma defesa de um nacionalismo muito forte, um nacionalismo muito exagerado, um romantismo falando que então essas pessoas elas são os heróis da pátria que estão resgatando a pátria num momento difícil, um culto ao líder. No caso de Mussolini e de Hitler, então, eles vão ter essa visão romantizada de todas as vidas deles, eles vão ser verdadeiros santos, eles vão ser verdadeiros salvadores da pátria, e nós temos ali a formação de uma ideologia oficial, essa ideologia oficial, que se você for contra ela, se você criticar ela, o que vai acabar com você é você sendo preso, torturado e morto. Nós vimos então que os regimes conhecidos totalitários são o fascismo, de Mussolini, que nós vimos ali na nossa segunda parte desse capítulo. Nós vimos o nazismo, nós vamos ver agora. O salazarismo de Portugal e o franquismo da Espanha, que eu falei e citei para vocês, que também vão ter as características desses regimes totalitários. São os 4 grandes líderes totalitários, então, que nós temos aqui. Nós temos aqui Mussolini, nós temos aqui o Franco na Espanha, nós temos o Salazar em Portugal e o Hitler na Alemanha. Nós vimos que nós temos um contexto
um contexto entre guerras no qual nós temos um revanchismo, as potências europeias não estão contentes com o resultado da Primeira Guerra Mundial e eles querem uma revanche em relação aos seus adversários. Nós temos aqui um nacionalismo ferido, muito em caso da Alemanha principalmente. Nós temos uma crise econômica muito grave que está acontecendo nesse momento, mas uma crise social ainda mais grave que está acontecendo nesse momento. Nós temos aí um sentimento antissocialismo, um sentimento antiliberalismo e um sentimento forte, muito mais forte, antidemocrático, principalmente no caso do que nós estamos falando da Alemanha. Essas características aqui vão levar essas causas gerais do surgimento, então, do que seria o fascismo e do que seria o nazismo. Uma das causas gerais é essa crise econômica que está acontecendo. Então, nós temos ali a Europa sendo parcialmente destruída na Primeira Guerra Mundial, e a partir disso, quem está não só dando dinheiro para a Europa se reconstruir, mas também dando os produtos para a Europa conseguir se manter enquanto ela está se reconstruindo, vai ser os Estados Unidos. O problema é que em um dado momento a indústria da Europa vai conseguir se reestruturar, ela vai conseguir se reconstruir, e a partir disso a Europa não necessitava mais comprar os Estados Unidos. O que vai acontecer é que as empresas dos Estados Unidos vão ter uma crise de superprodução e a partir disso elas vão acabar quebrando. Essa é um exemplo básico do que seria a crise de 29. E a partir do momento que a economia dos Estados Unidos quebra, ela vai quebrando em cadeia todas as outras economias. O que nós temos então é a chamada Grande Depressão. Nós temos ali um momento no qual houve uma queda econômica mais séria da história do capitalismo até o presente momento. Está se falando agora que a crise que nós vamos enfrentar nesse momento aqui vai ser tão grande ou maior do que essa crise que aconteceu nesse momento aqui. Então, nos Estados Unidos, a partir do momento que a economia quebra, ele para de emprestar dinheiro. A economia, por exemplo, da Alemanha, que dependia desses empréstimos, ela vai quebrar nesse instante. Nós temos na Europa um contexto no qual nós temos o crescimento dos partidos socialistas e nós temos ali o revanchismo. Todas essas características somadas vão estar ali no momento no qual vai surgir e vai crescer, então, o partido nazista na Alemanha. Nós vimos, então, que o contexto e as dificuldades da Primeira Guerra Mundial, os problemas não resolvidos da Primeira Guerra Mundial, mas a crise de 29 vão fazer mudanças políticas que vão fazer com que os países escolham. Eles vão ou para um lado mais à esquerda, ou para um lado mais à direita. Então, nós vamos ali ter partidos defendendo a intervenção na economia, mas nós vamos ter a ascensão de partidos, tanto partidos mais à esquerda, como o Partido Trabalhista na Inglaterra, ou para a coligação de esquerda na França, como partidos de direita, como no caso da Alemanha e da Itália, no qual nós vamos ter o Partido Fascista e o Partido Nazista. Mas nós temos ali uma sociedade em crise, e essa sociedade em crise está tentando arranjar soluções. Seja soluções de políticas que você possa considerar mais à esquerda ou políticas que você possa considerar mais à direita, mas o problema é, nós temos uma crise e essa crise precisa ser solucionada. A solução que você vai ter, se ela vai ser melhor ou pior, se essa é essa solução, aquela solução, não interessa, tem que ser solucionada. Então os países vão começar a escolher, principalmente a classe média desses países, vão começar a se direcionar e tentar compreender como é que eles podem solucionar a crise, como é que a sociedade deles pode solucionar essa crise que eles estão enfrentando. Da mesma maneira que a nossa sociedade agora está tentando escolher a maneira como eles vão solucionar a crise no qual nós estamos passando e como eles vão superar, nós vamos superar então esse momento. Muito importante, então, nós estudarmos esse momento aqui entre guerras, porque eles estão passando por uma crise que tem certas características muito semelhantes às características da crise que nós estamos passando agora. Nós temos, então, uma classe média que ela está dividida e ela está escolhendo, país por país, características de sociedade por características da sociedade. Essa burguesia, ela está escolhendo, então, esses ricos, essas pessoas que têm direito, essa classe média, essa classe alta da sociedade, estão escolhendo qual é o tipo de solução, para que caminho eles vão seguir. Dentro desses caminhos, então, nós temos os caminhos que são considerados à direita e os caminhos que são considerados de esquerda. Esses caminhos aqui, eles vão ser escolhidos e eles vão se confrontar em um dado momento. Então, nós temos esse contexto da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha após a Primeira Guerra Mundial é um país semi-destruído. Ela não foi destruída fisicamente, mas economicamente e socialmente ela foi destruída na Primeira Guerra Mundial.
Então nós temos aqui o Tratado de Versalhes como um tratado que vai ali estabelecer uma humilhação sem precedentes na opinião dos alemães. A Alemanha foi obrigada a diminuir o seu exército, a Alemanha foi obrigada a assumir uma dívida enorme, a Alemanha foi obrigada a se desarmar, a Alemanha foi obrigada a uma série de coisas no final da Primeira Guerra Mundial. Ela assumiu a culpa da Primeira Guerra Mundial e ela assumiu todos os encargos, todo o custo da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos ali um sentimento de um ego ferido alemão que ali não aceita essa derrota, mas também não aceita assumir a culpa por toda a Primeira Guerra Mundial. Nós temos então uma crise econômica e social mais grave do que o resto da Europa na Alemanha, justamente por causa dessa dívida enorme que ela contraiu. E nós temos ali um regime democrático que é impotente para resolver essa situação. Principalmente porque a Alemanha também não tem lá muita tradição democrática. É o mesmo caso do que aconteceu na Itália. Nós temos ali uma democracia que está frágil, uma democracia que não tem as ferramentas necessárias para conseguir solucionar essa crise. Então nós temos um cenário de insatisfação geral, nós temos um cenário no qual a população está passando por uma crise, não vê perspectiva de melhora e não vê perspectiva de que o sistema político deles, que o conjunto dos políticos deles vai resolver essa situação. Ao contrário, eles veem os políticos como mais um problema para a sociedade deles. Então nós vamos ter aqui então a instauração da chamada República de Weimar. Essa República de Weimar, ela vai enfrentar todas essas dificuldades do pós-Primeira Guerra Mundial. Essas dificuldades, desde as cláusulas dos Tratados de Versalhes, a crise econômica que nós temos generalizada de todos os países capitalistas, a ocupação de regiões alemãs por franceses no final da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aqui inflação e desemprego, dos maiores índices da história da Alemanha de inflação e desemprego, e nós temos então um momento de gravíssimas instabilidade social. Há uma sociedade muito instável, uma sociedade que é um tonel de pólvora, ela é algo que vai explodir a qualquer momento. Só falta uma fagulha, só falta algo para acontecer nessa sociedade aqui. Nós temos uma sociedade que tem tudo para acontecer alguma coisa. Nós temos uma crise sem precedentes, uma crise que vai ter uma inflação, vai ter o desemprego, as pessoas estão literalmente desesperadas, as pessoas querem uma solução. Mesmo que essa solução não seja correta, mesmo que essa solução não seja mais fácil, mas elas querem uma solução. A partir disso, a República de Weimar, então, ela vai assinar o Tratado de Paz de Versalhes, ela vai elaborar uma nova Constituição e ela vai aqui, então, tentar estabelecer uma república num país no qual não há uma tradição republicana, não há uma tradição democrática. Nós temos a esquerda criticando, nós temos a direita criticando, nós temos ali revoltas por parte de todo mundo, mas o maior destaque vai ser justamente uma revolta de esquerda que aconteceu em 1918, 1919, com uma das lideranças, por exemplo, da Rosa Luxemburgo. Nós vamos ter aqui agitações conservadoras, caracterizando ali, fazendo protestos contra o Tratado de Versalhes e as cláusulas do Tratado de Versalhes. Essa, então, vai estabelecer uma enorme crise nessa república que acabou de nascer. Essa enorme crise vai ter hiperinflação, vai ter necessidade do pagamento da dívida, vai ter um desemprego elevado, e nós vamos aqui ter diversas tentativas de golpe nessa república que já está instável. E uma constante crítica ao parlamento que não consegue resolver essa situação e é lento demais para dar as respostas para a sociedade. A partir disso, nós vamos ter aqui, em 1925, a eleição do presidente Hindenburg. O presidente, então, ele vai estabelecer um plano de recuperação econômica, que vai ter a participação dos Estados Unidos, e vai ter uma maciça investimento, maciça participação dos Estados Unidos. Esse plano, ele é bem sucedido em parte. O problema é, ele começa em 25, em 29 a economia dos Estados Unidos quebra, e esse plano econômico de recuperação econômica da Alemanha dependia do auxílio, dependia da ajuda dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos tira todo o dinheiro da Alemanha, o que acontece é que esse plano ele vai por água abaixo, e a crise que estava começando a sair dessa crise, o que acontece é que eles vão
vai ir para uma crise pior ainda do que eles estavam anteriormente, porque tem esse tapete sendo puxado deles. A partir disso, então, nós temos aqui o repatriamento de todo o dinheiro americano que estava ali e a falência e desemprego generalizado na Alemanha como um todo. Então, nós temos ainda mais inflação, nós temos ainda mais desemprego e a situação vai ficar ainda mais caótica. A situação que estava melhorando agora vai para o buraco total. Então, o que nós vamos acontecer aqui é esse daqui, que tinha a solução, tinha o plano para fazer o negócio, o plano dele é abortado, o plano dele vai por água abaixo justamente por causa da crise de 29. E a partir disso, nós temos aqui uma pessoa que é a autoridade, ele é a liderança da Alemanha nesse momento, mas ele já está muito velho, ele já não tem mais a força, o fôlego necessário para ele conseguir liderar, continuar liderando a Alemanha. Nós temos aqui uma pessoa na casa dos seus 80 anos, em 1933, quando acontece a mudança de governo, ele está com 85. Ele já não está mais com todo o ímpeto e com a energia necessária, com a força necessária para ele conseguir dar conta dessa situação na Alemanha. Por outro lado, nós vamos ter aqui Adolf Hitler, que aqui é jovem, é novo, e ele fala que ele tem a solução, ele fala que ele tem o caminho para conseguir tirar a Alemanha desse buraco. Ele fala então que se você seguir aquilo que ele está falando, se você ir contra o Tratado de Versalhes, se você fizer uma série de coisas no qual ele está falando aqui, você vai solucionar e a Alemanha vai voltar a ser grande. Num caos no qual ninguém diz, ninguém fala que tem uma solução, nós temos aqui uma pessoa falando que tem a solução. É só você concordar comigo, é só você ir junto comigo, que eu te dou a solução e a sua família vai parar de passar fome, sua família vai parar de passar necessidade. A partir disso, então, nós temos uma pessoa, Adolf Hitler, que participou da Primeira Guerra Mundial, muito por baixo, que está ali, que vai se lançar na política e a partir disso ele vai ascendendo politicamente, ele vai ali, degrauzinho por degrauzinho, dominando o sistema político da Alemanha. O que eu vou colocar aqui para vocês? Vamos falar aqui um pouquinho do pensamento do Hitler e vamos falar depois um pouquinho do pensamento dos nazistas. Mas eu vou falar com o pensamento do Hitler de acordo com o livro do Hitler. Então, se você não concorda com algo que eu estou falando nesse momento aqui, preste muita atenção que está no livro que o Hitler escreveu. Preste atenção, o Hitler escreveu. Então vejamos. Quais são as teorias, o que ele defende no livro que ele escreveu, que vai ser a Bíblia do nazismo, que vai ser o livro no qual o próprio partido nazista vai se basear as suas ideias. Vai ter algumas modificações no caminho? Sim, vai. Mas as ideias de Hitler vão praticamente permanecer nas mesmas. Se você pegar, por exemplo, os discursos que ele tem no YouTube, nós vamos ter aqui praticamente os mesmos elementos. Então vejamos o que ele, Adolf Hitler, como pessoa, defendia. Então nós vemos aqui que Adolf Hitler ele diz que ele fez uma cuidadosa observação, e essas são as palavras dele no livro, do que era a sociedade, do que era a política do Império Austro-Húngaro, que foi um império que ele nasceu, que ele viveu, que ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Então, quando o Império Austro-Húngaro se desfaz no final da Primeira Guerra Mundial, ele vai ali para a região da Alemanha, e a partir disso ele está falando que ele observou a sociedade. Ele compreende a sociedade. Então, ele nasce como cidadão do Império. Ele acredita que a derrota na Primeira Guerra Mundial e o enfraquecimento do Império, eles têm um motivo. Ele tem uma causa, que para ele é clara. E essa causa é justamente a diversidade étnica. Essa causa é a diversidade linguística. Essa causa é a diversidade cultural. O que significa dizer isso? Ele significa dizer que o Império Austro-Húngaro, que era um grande império na visão dele, que era uma potência da Europa na visão dele, ele se enfraqueceu porque ele recebeu imigrantes. Ele se enfraqueceu porque ele recebeu culturas que não eram deles. Ele se enfraqueceu principalmente porque ele recebeu etnias que não eram as etnias do Império Austro-Húngaro, que não era a etnia do Império Austro-Húngaro. Então, a partir do momento que você tem essa mistura, você enfraquece a sociedade e essa é a causa da derrota na Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aqui o centro da ideologia nacional socialista, da ideologia do Adolf Hitler, a ideologia da raça. E nós temos aqui uma ideologia que prega o racismo. Nós temos uma raça que é pura, uma raça que é forte. Essa raça
era que a raça que tinha ali na Alemanha, que tinha no Império Austro-Húngaro, era a raça que tornava aquele país forte. A partir do momento que essa raça ela se enfraquece a partir da mistura com outras, ela se torna fraca e ela perde. Preste atenção numa coisa. Sim, o partido do Hitler ele se chama Nacional Socialista. Mas, cara, não é porque ele está utilizando a palavra socialista que esse cara aqui, que Hitler era comunista. Hitler não é comunista. Ele odeia comunistas. Ele é o oposto do comunista. O socialismo, para ele, é uma coisa completamente diferente do que é socialismo para Marx ou socialismo para qualquer socialista ou para qualquer comunista. Vou dar um exemplo básico para você. Não é porque você considera uma mulher bonita que outra pessoa, o seu amigo, vai considerar essa mulher bonita também. Então, não é porque ele está falando socialismo que ele está falando a mesma coisa que o cara lá, que é o socialista, que o comunista está falando. Ele está falando nacional-socialismo. Ele está falando que a sociedade social é para o nacional, é para a nação dele. Quem é a nação dele? Quem são as pessoas que ele está defendendo? São justamente aquelas pessoas que são da etnia pura, da etnia do Império Austro-Húngaro, do Império da Alemanha. Então, sociedade para a nação. Sociedade para a nação. Qual nação? A nação da raça. A nação da raça pura, a nação da raça forte. Fica claro isso. A partir disso, então, nós temos aqui uma teoria nazista que defende a raça ariana. A raça ariana seria essa raça original, essa raça forte, essa raça que seria superior a todas as outras. A raça mestre, sendo nas palavras de Hitler. Essa raça mestre, ela é superior a todas as outras. Não há discussão. Para ele, intelectualmente, fisicamente, em todos os aspectos do que é um ser humano, essa raça ariana é superior. E o que é raça ariana? Uma pessoa branca, de olhos claros, cabelos claros, alta e forte. Então, se você não é branco, se você não tem olhos claros, não tem cabelos claros, não é alto e não é forte, você não se encaixa nessa raça ariana. Você não é descendente dessa raça ariana, portanto, você deve ser eliminado da sociedade, porque você enfraquece a sociedade. A partir disso, nós temos aqui uma visão muito negativa em relação à democracia. A democracia é a pluralidade. A democracia é o múltiplo. A democracia é onde todos convivemos. E a partir do momento no qual você tem a aceitação de todas as pessoas na democracia, há uma ideia de uma raça superior que deve mandar em todas as outras, que é superior a todas as outras, não cabe, não se encaixa. Então nós temos aqui uma visão de que a democracia ela não só enfraquece a sociedade, como a democracia ela desestabiliza a sociedade. A partir disso, você tem ali a democracia como algo negativo porque coloca o poder na mão de minorias. Coloca o poder, a decisão da sociedade na mão dessas minorias que, na realidade, não fazem parte dessa raça mestra, não fazem parte dessa raça ariana e não querem o bem da nação, não querem o bem da Alemanha. Na realidade, eles querem só o bem deles mesmos, não estão representando eles mesmos. É o caso dos judeus, por exemplo, é o caso dos ciganos, por exemplo. Eles só olham para o próprio grupo deles, eles só olham para a etnia deles. Palavras do Hitler. Agora, essas minorias, então, elas tinham um incentivo de enfraquecer, de desestabilizar a sociedade. Porque quanto mais fraca essa maioria da sociedade, mais forte é essa minoria. Quanto mais fraca a maioria, mais forte a minoria. Essa é a lógica dele. E a partir disso, nós temos aqui uma defesa de uma ditadura, mas uma ditadura restrita. Restrita aos indivíduos que são intelectualmente favoráveis, indivíduos que são intelectualmente superiores. Quem são esses indivíduos? Adivinha? Sim, os que pertencem à raça mestre. Aqueles indivíduos de pele branca, olhos claros, cabelos claros, altos e fortes. Se você não encaixa nisso, sinto muito. Você não é intelectualmente favorável, você não é intelectualmente superior, você não pode, então, dar pitaco, você não pode, então, falar sobre a sociedade, você não pode decidir sobre a sociedade. Sinto muito, mas você não faz parte da raça mestra, da raça superior.
Nós temos aqui então uma política doméstica e uma política econômica que ele está ali defendendo. No livro dele, então, o que o Hitler vai defender? Ele vai defender que há uma necessidade de uma eliminação do desemprego, há uma necessidade de uma eliminação da hiperinflação, há uma necessidade da expansão dos produtos e bens de consumo. Bom, o que ele está falando aqui então é, na realidade, música para os ouvidos de todos os alemães. Essas são 3 maiores reclamações dos alemães e ele está falando que ele vai lutar justamente contra isso no livro dele. Então você pega, faz ali, olha para a sociedade, vê quais são as 3 maiores reclamações da sociedade e diz: olha, eu concordo com vocês e eu vou fazer exatamente, o meu governo vai ser exatamente ali. Vai se concentrar exatamente nessas 3 reclamações que vocês estão falando mais na sociedade e eu tenho a solução para isso. Então, todos esses objetivos, eles pretendiam justamente ir de encontro à opinião da sociedade, às reclamações da sociedade. Foi justamente algo pensado, foi justamente algo que era para atacar essa república, era para atacar essa democracia e falar: eu tenho a solução para esses 3 problemas que estão afligindo sua vida, para esses 3 problemas que estão ali preocupando a sua família, que estão ali retirando o seu sono, retirando o seu sossego, e essa república não vai conseguir resolver. Porque ela não está conseguindo resolver. A partir disso, então, nós temos aqui a defesa de uma reunião de todos os povos alemães, uma reunião do que ele chama de Grande Alemanha, uma defesa da abolição do Tratado de Versalhes. O povo superior, a raça mestre, não pode aceitar uma humilhação do Tratado de Versalhes, obviamente. Nós temos aqui, então, a reivindicação do que ele chama de espaço vital. O espaço vital, então, é essa terra, é esse local onde vivem os povos alemães, os povos que são considerados povos germânicos. Esse espaço, essa terra, que desde os ancestrais vivem os povos germânicos, ela não pode estar na mão de outras pessoas que não sejam os povos germânicos. Então nós temos ali os Balcãs, por exemplo, onde você tem parte da população que é germânica, mas parte da população que é eslava, então nós temos ali uma disputa. E Hitler vai dizer que o espaço dos Balcãs, então, ele está por mérito, porque a raça germana é superior, a raça ariana é superior, e é eles que devem dominar e é eles que devem mandar naquela região. Ponto. A partir disso, nós temos aqui a definição do que é um cidadão, que é o homem de bem. O que é o cidadão de bem na Alemanha. Esse cidadão de bem é justamente aquele que tem sangue alemão, que é o alemão raiz, que é aquele alemão de verdade. Então, se você tem as características que o Hitler está falando, se você tem as características da raça mestra, se você tem as características da raça superiora, você é o alemão, você é o cidadão, você é o homem de bem, você é aquilo que a Alemanha quer. Se você não tem essas características, sinto muito, mas vamos ali colocar você de lado, você faz parte de uma minoria. Minorias enfraquecem a sociedade, infelizmente as minorias vão ter que ser eliminadas. A partir disso, nós temos aqui a questão das minorias. Nós temos aqui, então, a exclusão dos judeus das comunidades alemãs. Os judeus já se excluem normalmente, eles já se reúnem nas comunidades deles, já são fechados. Então, excluir os judeus, você já tem um pretexto para isso. Vocês têm aqui, quem não for, e a defesa de que quem não for alemão tem que estar numa outra lei. Os alemães têm que ter direito na Alemanha. Os estrangeiros não podem ter os mesmos direitos que um alemão na Alemanha. Isso é óbvio para Hitler. Então você vai ter uma lei para os cidadãos, para aqueles que têm sangue alemão, para aqueles que são verdadeiros alemães, e nós temos uma outra lei para estrangeiros, nós temos uma outra lei para imigrantes. O alemão tem que ter mais direito do que o imigrante. O alemão tem que ter mais direito do que a pessoa que é estrangeira. E a partir disso nós criamos então 2 classes de pessoas na Alemanha. O alemão e aquele que é considerado descendente ou aquele que é considerado um impuro, aquele que é considerado estrangeiro. Esse daqui tem todos os direitos, tem todos os privilégios. Esse daqui não tem nada. Ele é uma pessoa que está ali na sociedade e que, eventualmente, ele vai sendo ali jogado para o canto da sociedade e vai sendo eliminado da sociedade. O que nós vamos ter aqui, então? As diferenças básicas entre o nazismo e o fascismo. Muita gente confunde. Então, o fascismo, ele tem suas características, o nazismo tem as suas características.
Agora, o fascismo não é racista. O fascismo, ele não tem essa característica, essa defesa da raça pura ariana. Você pode considerar que o discurso seja parecido, a defesa, por exemplo, de um italiano, de uma Itália de verdade, de um homem de bem, daquele que produz para a sociedade, daquele que é favorável à sociedade. O discurso até pode ser parecido, mas não há uma característica racial. Fica bem claro. O antissemitismo também é uma característica, essa ódio contra o judeu é uma característica do nazismo, não é uma característica do fascismo. Há fascistas que odeiam judeus, mas não há necessariamente todos os fascistas precisam odiar judeus. A perseguição e extermínio das minorias também é uma característica do nazismo, não é uma característica do fascismo. Justamente porque o fascismo ele persegue aqueles que o criticam, aqueles que são contrários a ele. Mas se você for parte de uma minoria e você for favorável ao fascismo, tudo bem, você pode ficar ali, você pode conviver, não tem problema nenhum. Agora, o nazismo ele compreende que qualquer minoria está ali enfraquecendo a sociedade. A partir do momento que ela está enfraquecendo a sociedade, ela deve ser eliminada. Então, quais são as minorias? Socialistas, comunistas, ciganos, homossexuais, negros, judeus, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, deficientes mentais. Todas essas pessoas, podemos colocar mais grupos aí, mas vamos ficar só por aqui. Todos esses grupos, então, eles devem ser presos, eles devem ser levados para um cantinho e eles eventualmente vão ser torturados e mortos. Essa defesa do espaço vital também é uma característica do nazismo. Não há uma defesa de um espaço vital, uma ideia desse espaço vital, desse espaço ancestral por parte do fascismo. É verdade que o fascismo ele quer aqui resgatar essa grande Roma, esse império romano, essa ideia de império romano. Mas ele não tem uma defesa de falar que esses territórios, todos os territórios que antigamente pertenciam ao Império Romano, têm que pertencer à Itália novamente, como é um discurso parecido que o nazismo tem. Todos os territórios no qual nós temos povos germanos devem ser da Alemanha, devem ser dominados pela Alemanha. Então nós temos essas três características aqui como muito fortes. Então vamos repetir: racismo, o antissemitismo, a perseguição das minorias. São três características, então, que são ser do nazismo, mais do que outras coisas. E, por último, essa quarta característica, que é o espaço vital. Essa é a diferença entre nazismo e fascismo. Então, se cai numa prova, se cai no vestibular para você, num concurso público, qual é a diferença entre os dois? É essa. São esses 4 pontos. A partir disso, o que nós temos aqui? O termo nazismo no alemão vem aqui do nacionalsocialismo, em alemão. Eu não vou tentar aqui a pronúncia em alemão. Fique tranquilo, não vou tentar. Se quiser, eu chamo uma colega de faculdade minha que se formou em alemão e ela faz aqui para vocês. Eu não vou tentar aqui não, fique tranquilo. A partir disso, nós temos aqui então esse nacional-socialismo, esse nazismo, ele vai ficar na Alemanha no poder de 33 a 45. Então, o nazismo é frequentemente associado ao fascismo, mas como eu falei para vocês, ele tem diferenças e essas diferenças têm que ficar claras. Essas diferenças vão fazer com que o nazismo ele é uma forma de totalitarismo, mas ele é uma forma nacionalista e ele é um totalitarismo que é para a sociedade. Qual sociedade? A sociedade alemã. Qual sociedade alemã? A sociedade alemã do alemão puro, do sangue alemão, da raça alemã. A partir disso, nós temos aqui uma doutrina, que é a doutrina da raça superior. E nós temos aqui as nossas fontes, que é o livro do Hitler, os discursos do Hitler e tudo aquilo que foi produzido pelo Partido Nacional Socialista. De novo, não é porque o cara está falando que é socialista que o partido é comunista, que eles defendem o comunismo, que ele é isso e que é aquilo. Não. Socialista para esse cara é uma coisa, pro Marx, para o pessoal que está defendendo o socialismo e o comunismo, que vem ali do Marx, é outra coisa. De novo, não é porque a menina é bonita para você que a menina também é bonita para o teu amigo. Uma coisa, outra coisa. Então nós temos aqui um discurso por parte desse partido. Ele vai ter um discurso nacionalista muito forte. Então nós temos aqui um nacionalismo extremado.
nós vamos ter aqui uma exigência de que todas as humilhações que foram feitas contra a Alemanha por causa da Primeira Guerra Mundial, elas sejam reparadas. Nós temos aqui então um revanchismo, nós fomos humilhados e nós vamos agora humilhar vocês. Esse discurso claro do partido nazista. Nós temos aqui a defesa da superioridade ariana, muito clara, muito presente desde o início do partido. Nós temos aqui um discurso antissemita, um discurso no qual vai colocar o judeu como uma das causas da grande crise que a sociedade está sofrendo. Nós temos aqui a formação de grupos paramilitares. Nós temos aqui a SA, as tropas de assalto, e a SS, as brigadas de proteção, que são grupos paramilitares que vão ali forçar as ideias dos nazistas no resto da sociedade alemã à força e violentamente. E nós temos aqui um ódio à democracia, mas principalmente um ódio a qualquer ideia que eles considerem de esquerda, qualquer ideia socialista, qualquer ideia comunista, qualquer ideia que lembre aquilo que está sendo feito na União Soviética, que lembre qualquer coisa que foi escrita pelo Marx, por exemplo. Então nós temos aqui um conjunto do que é o Partido Nacionalista e um conjunto do que forma o discurso desse partido nazista. Esse conjunto, então, vai se formar e o Hitler vai, pouco a pouco, junto com o seu partido, dominando o poder. Nós temos aqui o Hitler ingressando no partido, nós temos aqui o Hitler criando essas tropas de assalto, esses grupos paramilitares, para começar ali a impor as ideias do nazismo, pouco a pouco e violentamente na sociedade. Em 1933, então, em 1923, nós temos aqui os nazistas realizando um primeiro golpe de Estado, não vai dar certo. O Hitler vai ser preso como líder dessa tentativa de golpe de Estado, ele vai ser responsabilizado, ele vai ser condenado, e vai ser nesse momento aqui no qual ele vai passar ali alguns meses na cadeia, no qual ele vai escrever o livro, o Mein Kampf, Minha Luta, no qual eu me baseei aqui para falar a maior parte dos pontos do qual eu estou falando. Eu me baseei muito nas propagandas, nos discursos nazistas que estão ali no YouTube, que vocês podem olhar. Se você está duvidando da legenda em português, nós temos legenda em inglês e espanhol, que também você pode ver quais são os discursos, o que eles estão falando, o que eles estão defendendo. Esse livrinho aqui, então, Mein Kampf, Minha Luta, é o que é a Bíblia dos nazistas, é o único livro que o Hitler escreveu. E a partir disso nós temos aqui, nos anos 20, o Partido Nazista crescendo num grau constante, mas crescendo. E a partir disso, nós temos aqui o Hitler crescendo com o Partido Nazista, nós temos a eleição de 32 ocorrendo e Hitler perdendo essa eleição para o Hindenburg. Nós temos aqui o Hitler concorrendo ao cargo de primeiro-ministro, mas ele perde o cargo de primeiro-ministro. Agora, em 33, o Hitler então é convidado para ser primeiro-ministro. Ou seja, tanto o fascismo como o nazismo, eles chegaram ao poder não dando golpes, eles chegaram ao poder pela via democrática, eles chegaram ao poder a partir de eleições. E a partir do momento que eles chegam ao poder, eles vão fazer uma mesma coisa, que é dominar a máquina do Estado e transformar o Estado, então, em um Estado totalitário, no qual toda a estrutura da sociedade está voltada para manter esse grupo no poder, para manter agora os nazistas no poder. Os nazistas chegam ao poder em 33, e a partir do momento que eles chegam ao poder em 33, eles dominam toda a estrutura do Estado para se manter no poder. Olha que coisa interessante. O nazismo, então, ele tinha aqui um crescimento. Se você pegar aquela linha que foi o nazista, ele tinha aqui um crescimento que ele vai pegar ali um pouco, vamos dizer assim, ele vai pegar ele está ali um crescimento gradativo, mas ele está pegando cerca de 20% da sociedade. E você vai ter ali os partidos de esquerda pegando ali seus 20% e os outros partidos pegando o resto dos 60% da sociedade. Mas nós temos uma camada da sociedade que é claramente de direita, uma camada da sociedade que é claramente de esquerda e o resto da sociedade vai ficar no meio. Agora, quando ocorre a crise de 29, o que nós temos aqui é uma ascensão do partido, até ele bater aqui na casa dos seus 60% da sociedade. Então, nós temos aqui, dentro da sociedade alemã, uma ascensão a partir da crise econômica e da piora da crise social, e da piora da crise social e política que nós temos aqui, e essa crise econômica vai bater ali, ou vai fazer com que o Partido Nazista se torne o maior partido da Alemanha, batendo ali na casa dos 60 e poucos %. O
que nós temos então é o partido nazista, ele subindo, ele se tornando o maior partido da Alemanha, ele dominando ali o parlamento da Alemanha e agora ele sendo convidado, Hitler sendo convidado para ser o chanceler, para ser aquele que vai mandar na Alemanha de fato, para ser o primeiro e mais importante membro da Alemanha. Nós temos aqui demonstrações e mais demonstrações dessa vitória nazista, dessas demonstrações da ordem, dessas demonstrações de otimismo, de que a Alemanha agora vai dar certo, de que todas as coisas estão no seu lugar e agora nós temos um herói no poder que tem um discurso, tem um caminho, tem um projeto para tornar a Alemanha grande novamente. O que nós vamos ter aqui então é Hitler tomando poder e a partir do momento que ele toma o poder, ele vai mudando todas as instituições. As instituições de ensino, por exemplo, ele estabelece o ensino militar, ele estabelece o ensino do nazismo, ele obriga os professores a ensinar o nazismo, ele obriga os professores a entrar dentro de estruturas nazistas, a ser leais ao nazismo. Todos os livros, todas as coisas que eram contrárias, que provavam coisas contrárias ao nazismo, agora vão ser eliminados da sociedade, vão ser queimados da sociedade. A sociedade ela vai ter acesso às informações que o nazismo compreende que são as corretas. Todas as outras informações vão ser queimadas. Nós tivemos queimas gigantescas de livros nesse momento, livros raríssimos, livros que tinham centenas de anos, livros que eram verdadeiros tesouros da humanidade, foram aqui destruídos nesse momento porque eles falavam coisas que iam contrárias a essa ideologia nazista. A partir disso, nós temos aqui, então, Hitler se tornando primeiro-ministro. E Hitler, ao se tornar primeiro-ministro, nós temos aqui uma incisiva propaganda. O nazismo ele sempre contou com as novas tecnologias, ele sempre contou com a propaganda. Após, tanto durante todo o século XX, toda a década de 20 como a década de 30, nós temos aqui uma insistente propaganda nazista, seja em panfletos, seja em jornais, mas principalmente utilizando as novas mídias, que nesse momento aqui são o rádio e o cinema. Então nós temos aqui o uso de todas as mídias sociais, o uso de todas as ferramentas sociais para manipular a sociedade e convencer a sociedade de que Hitler era a pessoa que deveria ser eleita, que Hitler era o líder que ia tirar a Alemanha dessa crise econômica, dessa crise social no qual ela se encontrava. Quando Hitler então chega ao poder, o que nós temos aqui já é uma estrutura de manipulação ideológica, já é uma estrutura de propaganda que já está montada. E com o Hitler no poder, essa estrutura agora vai se tornar uma estrutura oficial. Essa propaganda vai se tornar propaganda do governo. Então nós temos agora a máquina do governo, nós temos todas as instituições do governo sendo utilizadas agora para reforçar essa propaganda e reforçar então que Hitler é a pessoa que deveria ter sido eleita e Hitler é a pessoa que deve ser o chefe da Alemanha, ser o primeiro-ministro da Alemanha, é o herói que vai salvar a nação. Essa propaganda também tem uma forte característica anticomunista, ela elege o comunismo e o judaísmo como inimigos, ela tem ali toda uma série de cartazes, toda uma série de panfletos que vai ser feitas contrárias ao comunismo e pregando, por exemplo, a violência e a morte contra comunistas. Nós temos aqui uma série de cartazes que vai sendo feitas contra os judeus, os judeus que são essa cobra na sociedade, que vai ter ali essa serpente na sociedade que é o judaísmo, que vai ter a faca com o símbolo do nazismo pregada no seu crânio, na sua cabeça. Nós vamos ter aqui panfletos e mais panfletos tirando sarro de judeus, fazendo esses narizes grandes de judeus, falando que os judeus eram um fungo, um cogumelo dentro da sociedade, um parasita dentro da sociedade que está sugando, está toda essa energia, está sugando tudo aquilo que a sociedade alemã tem de maior. E nós temos essa propaganda sendo utilizada como arma. Essa propaganda sendo utilizada como para seduzir a população. Então essa ascensão que foi feita ali com a crise de 29, ela poderia ser colocada como algo decorrente da crise de 29. A sociedade se desesperou com a crise de 29, então o nazismo ascendeu por causa da crise de 29. Sim, mas também por causa de toda uma estrutura que o nazismo já fez e montou antes. Nós temos uma sociedade desesperada, mas nós temos aqui um partido que já tinha toda uma estrutura de propaganda para oferecer à sociedade agora uma solução, no momento no qual a sociedade está mais procurando a solução. A
partir disso aqui, nós temos aqui Hitler sendo colocado como o pai, o chefe, o líder. Hitler, então, como essa pessoa, esse homem de família, e as escolas agora vão passar a ensinar e vão passar a colocar as crianças como essa pessoa que deve se olhar para o Hitler e olhar para ele como um herói, como um grande líder, como um homem que você deve seguir. Nós temos, então, cartazes convencendo as crianças, uma grande propaganda em direção às crianças da Alemanha, essa propaganda colocando Hitler como o grande exemplo que desde criança, desde toda a sua vida, luta pela Alemanha, luta por essa raça superior que é o alemão. Nós temos aqui, então, uma formação de um culto, de uma adoração fanática a esse líder que tem um discurso salvífico, esse líder que está fazendo um discurso no qual ele tem o poder de salvar a Alemanha, esse líder que vai formar ali uma doutrina em volta dele, vai formar toda uma ideologia em forma dele, e que vai ali convencer a partir desses símbolos, a partir de slogans, a partir de hinos patrióticos, a partir dessas demonstrações gigantescas do nazismo, vai convencer a população de que ele é o líder, ele é o herói, ele é a que pode levar a sociedade à sua salvação. E Hitler, por mais que você critique ele era um bom orador. Ele era uma pessoa que sabia falar muito bem em público e sabia manipular muito bem as emoções da sociedade, sabia manipular muito bem o público dele durante os discursos deles. Ele é uma das pessoas que é intensamente estudada justamente nesses discursos políticos, justamente porque ele tem essa habilidade fora do comum de conseguir convencer as pessoas, por mais absurda que você possa considerar as ideias dele. Então nós temos aqui todas as características para se formar agora o regime totalitário. Nós temos aqui todas as características do que se tornou então essa propaganda, do que se tornou essa máquina que você pode utilizar como propaganda, então, o carisma, o magnetismo do Hitler, dos discursos dele, que eram considerados hipnóticos, pode utilizar os meios de comunicação e as escolas para doutrinar a sociedade, para convencer as crianças e os adultos de que Hitler e o Partido Nazista eram a única possibilidade, era a única solução possível para isso. Tudo isso é válido. Mas nós podemos considerar também que a máquina de propaganda nazista ela era uma máquina de propaganda que também ela contava muitas mentiras. No caso do Hitler, por exemplo, ao montar a imagem do Hitler. E o Goebbels, que era o chefe da propaganda do Hitler, ele não ligava para mentir para as pessoas. Uma mentira repetida 1000 vezes para ele se torna uma verdade. Então, se ele quer que o Hitler seja um alemão, um exemplo de alemão desde o início da vida dele, ele vai contar essa história, nem que não seja verdade. Não importa. O importa é as pessoas acreditarem nessa mensagem. O que importa é o que ele quer que as pessoas acreditem. Se é verdade ou não, propaganda não precisa ser verdade. Propaganda só precisa convencer. Não sou eu que estou falando, são eles. A partir disso, então, a Alemanha se convence de que ela tem ali o líder na mão, que ela tem ali aquela pessoa que vai dar a solução na mão. Uma pessoa que é um pai de família, uma pessoa que é a favor das crianças, uma pessoa que é um guia para as crianças, uma pessoa ali que vai formar, então, seja do slogan do Mussolini, por exemplo, crer, obedecer, combater, esse slogan de trabalho e combate, ou esse slogan do Goebbels, por exemplo, uma mentira dita 1000 vezes, dita 100 vezes, 1000 vezes, se transforma numa verdade. Mas você está convencendo a sociedade de que você é a solução, de que a sociedade tem que me seguir, e a partir do momento que ela está me seguindo, tudo aquilo que eu fizer é correto, porque eu estou olhando para o bem da sociedade. Então, tudo aquilo que eu fizer, por mais absurdo que seja, é verdade. Nós temos então a ideologia oficial. Essa ideologia. E vai montar todas as características. Essa ideologia ela não pode ser questionada. Então não pode haver liberdade de expressão. A imprensa não pode questionar. Então só a imprensa que faz a propaganda do Estado, que é favorável ao líder, que é favorável à ideologia, pode existir. Todas as outras, fechadas. Não é permitida, então, a crítica do governo. E todos aqueles que fazem oposição, agora são traidores. São aqueles que enfraquecem. São aqueles que diminuem. São aqueles que não pertencem à raça superior. São aqueles que devem ser eliminados da sociedade.
que nós temos aqui, então, é o mestre da propaganda, aquele que criou a propaganda que nós vemos hoje, por exemplo, na televisão, e Hitler, a criatura, aquela que foi criada por esse cara aqui. O Hitler é esse personagem que foi criado? Não. Muitas das coisas que foram ditas dele pelos próprios nazistas é mentira? Sim. Mas esse personagem foi montado e esse personagem foi usado pelos nazistas para conseguir controlar a sociedade e para conseguir convencer a sociedade de que o projeto nazista é o único projeto possível e é o único projeto que vai retirar a sociedade desse toda essa crise no qual ela está. Então nós temos aqui a Alemanha formando um sistema de manipulação. Esse sistema de manipulação aqui vai ter desde desses grupos paramilitares, a SS, vai ter aqui a SA e a SS, vai ter a Gestapo, depois que o Hitler entra no poder, que é a polícia política, que vai ali olhar para a sociedade e vai prender todos aqueles que criticam a sociedade. Nós temos aqui a censura dos meios de comunicação e nós temos a juventude hitleriana, que é justamente um dos meios. Você vai fazer, a partir do momento que você é jovem, você entra na juventude hitleriana e a partir disso você é convencido, você é doutrinado pouco a pouco de que Hitler é o cara, e é o cara certo, e tudo que ele está falando é certo. Essa juventude hitleriana foi a base, por exemplo, da boa parte dos combatentes, boa parte da vertente mais radical que a gente vai ter do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Os combatentes mais radicais, os combatentes que vão ser aqueles caras que não vão se render, vão sair desses caras aqui. Vão ser desses jovens aqui que durante a década de 30 foram doutrinados, foram educados pelo Hitler para serem militares, mas para serem militares que tem o Hitler como um herói, tem o Hitler como líder acima de todas as coisas. Eles vão se sacrificar pela Alemanha, mas eles vão se sacrificar acima de tudo pelo líder Hitler. E a partir disso, então, esses jovens aqui, a partir de 33, vão para essas escolas sendo doutrinados ao nazismo, sendo doutrinados nessas escolas integrais, nessas escolas militares que vão sendo feitas por toda a Alemanha e vão transformando essas crianças aqui, pouco a pouco, em nazistas. Esses jovens aqui, então, vão sendo doutrinados e esses jovens aqui, depois, vão entrar por exército e vão ser parte dessas brigadas paramilitares, seja da SA ou da SS ou da Gestapo. Vão ser essas pessoas aqui que vão ser as mais radicais, as maiores defensores do regime durante toda a Segunda Guerra Mundial. A partir disso, então, todos os meios de propaganda, todos os meios de comunicação, sejam jornais, rádios, todas as manifestações, todos os comícios, tudo era utilizado na sociedade para convencer a sociedade que o nazismo estava certo e que a sociedade alemã estava dando certo a partir do momento que o nazismo entrou no poder. Hitler, então, vai fazer manifestações e mais manifestações. Manifestações de lealdade, mas manifestações de que a sociedade alemã agora está unida, e a sociedade alemã agora está indo para frente e está dando certo. Nós temos aqui Hitler e o Partido Nazista convencendo e colocando toda a sociedade alemã, dominando pouco a pouco todas as instituições e toda a sociedade alemã, até que nós temos aqui cada aspecto da sociedade alemã agora é dominado pelo nazismo, agora está voltado para o nazismo e para o reforço dessa ideia, o reforço dessa ideologia, o reforço de todo esse conjunto de características que é o nazismo. O nazismo agora elimina todos os seus inimigos da sociedade, ou pelo menos aquelas pessoas que ele acha que é inimigo dentro da sociedade, e todos os críticos que existem dentro da sociedade. Hitler primeiro, ele vai tentando ali eliminar aqueles que são os opositores, ele vai eliminando dentro do parlamento aquelas pessoas que são oposição a ele, depois ele elimina dentro do próprio partido dele as pessoas que são oposição a ele, e a partir disso nós temos aqui o Hitler sendo nomeado como primeiro-ministro, o partido nazista se tornando o maior partido alemão, a eliminação dos partidos de oposição e dos sindicatos, a morte do presidente da República em 1934, Hitler assumindo totalmente o poder da Alemanha em 1934, e Hitler se tornando o Führer, o guia da Alemanha, o líder da Alemanha. Nós temos então o Terceiro Reich se colocando aqui. Como política interna, então, a partir do momento que Hitler assume o poder, ele quebra o Tratado de Versalhes, ele faz um plano de reestruturação econômica, ele coloca todo então o dinheiro que ia para o Tratado de Versalhes e para o pagamento da dívida
da Primeira Guerra Mundial, agora ele coloca para formar o crescimento industrial e para refazer o pátio industrial, para refazer a indústria alemã, ele congela os preços e ele faz uma mobilização militar, ele faz uma militarização do Estado sem precedentes. Então, nós vamos ter aqui pessoas que faziam parte do grupo da SA e da SS, esses paramilitares, que foram formados pelo Hitler desde a década de 20, agora ocupando os cargos de Estado e dominando militarmente, fisicamente, dominando todas as estruturas, todos os elementos, todas as instituições da sociedade. O que nós temos aqui, então, como política externa? Para a Segunda Guerra Mundial, nós temos a formação do eixo Roma, Berlim, Tóquio, a formação do eixo que vai ser aquele que vai lutar na Segunda Guerra Mundial. Nós temos um pacto, então, de não agressão e de apoio militar entre essas três potências. Nós temos aqui uma ajuda do Hitler, tanto econômica como uma ajuda militar mesmo, com equipamentos e com soldados, na Guerra Civil Espanhola, para o Franco se tornar o ditador na Espanha. Nós temos aqui a defesa do espaço comum, do espaço vital da Alemanha e do expansionismo alemão. Nós temos aqui a anexação do que era a Áustria e dos Sudetos. E nós temos aqui a Conferência de Munique, no qual o Partido Socialista, o Partido Nazista, ele vai ali fazer um pacto entre o Partido Nazista e os soviéticos, um pacto entre Hitler e o Stalin, um pacto de não agressão, que os dois sabiam que ninguém ia cumprir, mas era um pacto de não agressão que Hitler achava necessário para ele começar a guerra. O que nós temos aqui, então, é a aliança nazi-fascista. E essa aliança é o que vai dar tônica da Segunda Guerra Mundial, que depois nós vamos discutir em outro capítulo. Agora, o que nós temos que falar, deixar bem claro aqui para quando a gente fala para o nazismo. O nazismo, ele ajudou a sociedade alemã? Sim. Mas o nazismo teve um custo muito alto para a sociedade alemã. Vamos falar, por exemplo, do aspecto científico. Nós tivemos muitos avanços na ciência que foram feitos por nazistas? Sim. Mas vejamos aqui, por exemplo, nós temos aqui aspirina, a novocaína, os fertilizantes, corantes, microscópios eficientes, genética, transplantes, próteses. Foram ideias que foram tidas ou foram avançadas, foram melhoradas e foram desenvolvidas por nazistas. É verdade. O problema é a forma como eles faziam isso e o custo de como eles faziam isso. Então nós temos aqui a chamada medicina do horror. A medicina e o horror. Então nós temos aqui essas minorias que os nazistas querem eliminar da sociedade, eles vão dar aqui o que eles chamam de um fim útil para essas minorias. Então essas minorias vão servir de teste, cobaias humanas. Então, se nós temos um vírus, e esse vírus tem que ser testado na população para ver quais são os sintomas, para ver como é que o vírus mata aquela população, você vai testar nessas minorias, você vai testar em negros, você vai testar em homossexuais, você vai testar em judeus. Mesma coisa as bactérias. Eles vão testar todos os aspectos do corpo humano, todos os limites do corpo humano. Então, eles vão fazer experiências com eletrochoques, eles vão fazer experiências com implantes, remoção de órgãos, transplantes, colocação de pinos, hipotermia, viver sem uma seção, sem um braço, sem uma perna, quais são os limites do corpo humano. Isso vai ser testado tudo nessas minorias. A partir disso, então, nós vamos ter relatos, e mais relatos, e mais relatos, e mais relatos de experiências macabras, experiências bizarras, das mais cruéis possíveis e imagináveis, que vão ser feitas com essas minorias. Essas pessoas vão passar dias, semanas, sem comida, sem água, sendo torturadas, com dor, sendo eletrocutadas, dia após dia, dia após dia, em nome da ciência, obviamente. Nós vamos ter experiências bizarras, por exemplo, no qual nós vamos ter ali, por exemplo, gêmeos, no qual você vai cortar os gêmeos idênticos, no qual você vai cortar gêmeos, cada uma metade, você vai juntar as metades dos gêmeos para ver se eles sobrevivem, já que eles são idênticos. Se você remontar o corpo do cara, ele continua sobrevivendo. Nós vamos ter aqui o mestre desse horror todo, que foi o Joseph Mengele, chamado Doutor da Morte, aquele que idealizou a maior parte das experiências e da ciência nazista, que ele colocava então que a razão e a ciência estavam acima de todas as coisas, e então no caminho da ciência nada poderia ficar, e ele daria então esse fim útil para essa minoria que ia ser eliminada mesmo da sociedade. Ele colocou essa minoria então para ser útil para a sociedade,
sendo cobaia de todas essas experiências médicas. Essa minoria que vai sofrer todos esses horrores, que vai ser torturada barbaramente, seguidamente, que vai sofrer todas essas experiências e morrer das maneiras mais bizarras possíveis e imagináveis, essa minoria, então, ela vai sendo presa, ela vai sendo eliminada, pouco a pouco, da sociedade. Essa minoria, ela vai sendo colocada para trabalhar de maneira forçada, sendo escravizada, sendo colocada como cobaia humana. E a partir disso nós vamos ter aqui na Alemanha como todos se espalhando aqui no território alemão, no território da Áustria, nós vamos ter aqui os chamados campos de concentração. Esses campos de concentração são justamente os lugares para onde essas minorias vão ser presas, para onde elas vão ser enviadas, para elas trabalharem pela sociedade, para serem úteis para a sociedade. No discurso, os alemães estão falando aqui que eles estão colocando então essa minoria que está enfraquecendo e que está ali diminuindo a sociedade alemã. Ela vai ser então colocada no local no qual ela pode ser útil para a sociedade alemã. Ela vai ser colocada nesses campos de concentração. Nesses campos de concentração no qual eles vão ser utilizados como trabalhadores escravos. Esses campos de concentração, como por exemplo o campus de Auschwitz, tinham aqui como lema que o trabalho liberta. O trabalho liberta. Então, no discurso, se a pessoa trabalhasse, se ela fizesse dentro desse campo de concentração aqui, ela seria salva, ela poderia sair do campo de concentração, ela poderia ser liberta um dia. Só no discurso. Nós temos aqui nos campos de concentração as câmaras de gás, por exemplo. As câmaras de gás eram frequentemente disfarçadas de chuveiros, locais para as pessoas tomarem banho. Então as pessoas ficavam acostumadas a ir para aquele local ali para tomar banho, mas elas não sabiam exatamente se elas iam tomar banho ou se o mesmo chuveiro que ia sair a água deles ia sair o gás que ia matar eles. Essas câmaras de gás aqui eram o jeito mais eficiente que eles encontraram de matar as pessoas. As pessoas aqui então entravam para tomar banho depois de um dia exaustivo de trabalho nessas câmaras aqui, e a partir do momento que elas entravam, elas não sabiam se elas iam sair vivas ou não. Elas não sabiam se elas iam tomar banho ou se elas iam inalar um gás que ia matar elas da maneira mais bizarra e da maneira mais dolorida possível e imaginável. Essas pessoas, então, elas eram obrigadas a pegar essas pessoas que morreram, que não conseguiram resistir aos trabalhos dos campos de força, morreram de exaustão, por exemplo, de tanto trabalhar, elas eram levadas para os fornos. Muitas vezes nós temos dezenas de relatos de pais que foram obrigados a levar os filhos, de mães que foram obrigadas a levar as filhas, filhos que foram obrigados a carregar os pais para os fornos, para os corpos serem queimados, para serem eliminados. Então nós tivemos aqui milhares de pessoas aqui que foram eliminadas dessa maneira. Morreram de exaustão, morreram de tanto trabalhar nos campos de concentração e foram levados aos fornos. E nós não temos vestígio nenhum dessas pessoas mais. Nem no papel elas deixaram de existir, nunca mais existiram. Esses campos de concentração aqui, eles foram achados pelos aliados depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, e os aliados ficaram impressionados com o tamanho e com a quantidade de ossos que foram achados dentro desses fornos aqui, restos de ossos, cinzas de pessoas carbonizadas. Essas pessoas que viviam no campo de concentração, que elas viviam geralmente em beliches. Esses beliches eles viviam todos amontoados ali. As condições de vida, as condições de moradia eram as mais precárias possíveis. Nós tínhamos ali campos de concentração que eram dedicados a crianças. E esses campos de concentração, ao final da guerra, em geral, todas as pessoas dentro do campo de concentração, antes do campo de concentração ser reconquistado pelos aliados, o campo de concentração ser ocupado pelos aliados, essas pessoas foram massacradas, foram eliminadas pelos nazistas que estavam em retirada. Então nós vamos ter aqui pilhas e pilhas, montanhas de corpos, pessoas que passaram meses, anos trabalhando, malnutridas, sem comida, sem água, por meses. Essas pessoas que mal conseguiam andar e eram obrigadas a trabalhar o dia inteiro, elas foram iluminadas no final da Segunda Guerra Mundial. Essas fotos e mais fotos que você pode encontrar de corpos, mais corpos que foram encontrados nesse campo de concentração. Muitos poucos dos campos de concentração foram encontrados com pessoas vivas. Então nós temos muito poucos sobreviventes desses campos de concentração. Esses campos de concentração que concentravam judeus,
Concentravam homossexuais, concentravam negros, concentravam todos aqueles que eles consideravam minorias. Comunistas, socialistas, todos eles foram iluminados nessa máquina de matar que os nazistas criaram. Milhares e milhares de pessoas. Milhões de pessoas eliminadas. Milhões de pessoas que formavam essas minorias da sociedade, que os nazistas compreendiam que só enfraquecia a sociedade, que deveriam ser eliminados para tornar a sociedade grande novamente. Custo, então, do nazismo, que pode sim ter ajudado a Alemanha, pode sim ter tirado a Alemanha de uma crise, pode sim ter tornado a Alemanha para uma grande potência, mas ele tem um custo. Todo governo, toda escolha que nós fazemos tem um custo. Você tem que se perguntar, então, se esse custo ele vale a pena. Se é isso mesmo o caminho que você quer. Se é esse o custo que você quer viver depois com ele. A sociedade alemã, hoje, ensina para suas crianças tudo isso aqui. Mostra essas fotos para crianças na escola. Justamente para que algo como o nazismo, essas cenas, não voltem a acontecer. Hoje, na Alemanha, defender as ideias nazistas, defender ideias que sejam parecidas nazistas, é crime. E é um crime que, para eles, é não só um crime, como uma ofensa gravíssima, pelo custo que a sociedade alemã teve com o nazismo. Nós temos aqui, então, uma ideologia que, por um lado, ajudou bastante a Alemanha na década de 30 a se tornar uma das maiores potências do mundo novamente, mas, por outro, teve um custo enorme, não só para a sociedade alemã, mas para toda a sociedade humana. Então, se você considera que esse custo vale a pena ou não, se essas ideias devem ser seguidas ou não, é com vocês. Eu, aqui, tenho que dar aqui os fatos para vocês, tenho aqui que falar para vocês, dar ferramentas para vocês dizer para vocês se vocês conseguem formar uma opinião ou não a partir disso. Dar a base para vocês conseguirem estudar mais o assunto a partir disso. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, alguma pergunta, não tem problema, eu respondo o mais rápido possível. Faça um comentário, mande um e-mail. Agora, vamos lembrar, toda escolha, seja na nossa vida ou na nossa sociedade, tem um custo. Tchau, tchau.